E aí, família do YouTube, hoje estou no interior das Astúrias para contar uma história especial para vocês. Como sempre, não vou revelar a localização, e principalmente por respeito à próxima protagonista, porque ela me pediu, por favor, já que há muito poucos habitantes nesta aldeia, que queria preservar o local por segurança, vou cumprir minha palavra e mostrar o entorno para que vejam onde ela veio morar. Olhem só que dois vilarejos ela tem como vizinhos, cercados pela natureza. Olhem só esses arredores. Que incrível, onde só se ouvem os insetos, os pássaros e os sinos das vacas. Esta mulher largou seu emprego convencional em Madrid para vir para cá e desenvolver seu trabalho pela internet. E, bom, ela está tendo muito sucesso e acho que é uma fonte de inspiração para muitos, aqueles que desejam fazer uma mudança na vida e vir para a zona rural ou para algum vilarejo restaurar sua casa. Viver de forma mais natural e em contato com a natureza. Então é isso, vou deixar como sempre minhas redes sociais por aí. Se quiserem acompanhar conteúdos que não posto no YouTube, vamos conhecer essa história que sei que vai motivar muitos de vocês. Então é isso, família. Já estou chegando na casa da Maia e com certeza estão me esperando. Sim, já estou vendo elas por aqui. Como vai, Maia? Oi, Álvaro, tudo bem? Já tinha avisado que estava chegando. Como estão? Tudo bem? Tudo muito bem. Você é o David, né? Eu imaginei porque ele falou um pouco de você para mim. Bom, eu vim apresentar vocês, bom, para minha família. Vim te apresentar porque você tem uma história muito peculiar, né? Você deixou Madrid Sim. para vir para esta casinha. Preciso dizer, essa casinha é linda e estou impressionado com a vista que ela tem. Como foi essa mudança? Digo, saio de Madrid e venho para Astúrias. Bom, na verdade, isso foi conseguir alcançar agora o que queríamos alcançar só daqui a alguns anos, quando fôssemos mais velhos. A gente dizia, né? Esse era o nosso sonho, sair de Madrid, no nosso caso, da nossa cidade, para um lugarzinho nas montanhas bem pequeno. Bom, um lugar onde pudéssemos realizar o que tanto gostávamos, né? O que tanto nos motivava. E bom, o que aconteceu foi que as coisas se adiantaram, vimos a oportunidade. Por causa da pandemia, passei a trabalhar em casa e online. E então vimos a oportunidade de poder fazer isso e de poder arriscar, né? Decidimos, bom, foi assim mesmo. Então foi a pandemia que causou a mudança? Vocês vieram para cá antes de se aposentar? Vejo que está com toda a família, inclusive sua filha por aqui, né? É sua filha? Sim, Sim, então eles estão te assistindo, hein? pois é. E foi o que... Claro, a questão era que meu trabalho era presencial. Eu sou professora de atividade física, sou licenciada em atividade física e esporte, então, bom, meu trabalho a vida toda foi presencial com meus alunos, né? Devido à pandemia, ficamos em casa e passamos a trabalhar online. E bom, a princípio isso era algo temporário, né? Mas quando chegou o momento de voltar a ter a possibilidade de retornar ao trabalho presencial, eu te digo que mais ou menos entre 70% e 80% dos alunos decidiram ficar em casa, porque estavam muito confortáveis. Eles tinham adorado a opção, diziam que perdiam menos tempo com transporte, com deslocamentos, em chegar e sair. Tudo era mais eficiente, né? E então, bom, pois, de repente, porque as coisas acontecem, né? Uma amiga publicou em uma rede social que estava à venda uma casa reformada em um vilarejo em Astúrias. E eu, bom, sou meio curiosa quando se trata de casas, e sobretudo das casas de Astúrias. E então fui dar uma olhada, me apaixonei. Mas enfim, ficou por aí, né? Pouco tempo depois chegou David, meu marido, e disse: aconteceu algo nas notícias e ele falou: é que a gente tem que sair daqui. E eu disse: então. A desculpa perfeita? Então nem precisa dizer duas vezes. Entramos, procuramos ver onde estava a casa. Curiosamente, porque também é outra coisa a se levar em conta. Minha família é asturiana, parte da minha família é asturiana. Beleza, é que eu ia te perguntar porque eu pensei, por que Astúrias e não? Bom, é porque eu realmente tenho Astúrias no sangue, tanto pela família quanto pela experiência, sabe? Desde pequena, meu pai me ensinou a amar Astúrias e passei todos os meus tempos livres aqui. E bom, o curioso é que minha avó nasceu em um vilarejo em Somiedo e eu gostaria de estar aqui bem pertinho. Curiosamente, eu gravei isso. Eu tenho um vídeo lá com sim. E tem um ambiente que é uma maravilha.
Mas além disso, por coincidência, os pais dele, meus bisavós, tinham uma fazenda em Grau. E ela e minha mãe passavam os verões delas em Grau, e fica bem pertinho daqui. Sim. Então foi como quando o David me disse, olha, fica perto de Grau, e eu falei, bom, então tá, né não. Decidimos contatar a proprietária, a pessoa que estava vendendo, que aliás, já é uma boa amiga agora. E bom, viemos ver a casa. Levantamos esse assunto durante um jantar, achando que iam dizer algo malucos, e bom, aqui estamos. Viemos ver a casa e assim que saímos, chegamos na Grau, nos olhamos e decidimos seguir. Este é o nosso lugar? Então vamos em frente, este é o nosso lugar, aqui vamos ficar. Que bom. Quero te perguntar algo, pois sei que isso sempre fica nas pessoas, como o medo, né? Decidimos e achamos uma casa que pode agradar, mas precisamos deixar nossa vida para trás. Precisamos deixar nossa vida em Madrid, trocar de trabalho e mudar tudo para vir para cá. Tudo. E isso dá medo. Quer dizer, claro, é um medo e um sentimento de vertigem enorme. O que acontece é que eu acho que naquele momento pesou muito mais o que a gente queria e o que sempre quisemos. E como eu te disse, surgiu essa oportunidade de poder trabalhar online, embora não houvesse nenhuma garantia de que isso continuaria. Quer dizer, eu não vim com um negócio já montado que estava sendo desenvolvido há muito tempo, né? Vim em julho e em setembro não sabia quem queria continuar online. Claro. Sim, se quisessem, né? Então, bom, a opção teria sido procurar um trabalho, bom, ou procurar um lugar e começar tudo de novo do zero. Você veio decidido que se não fosse de um jeito, seria de outro. Claro, com certeza. A gente tinha que viver, quer dizer, não tínhamos nada que nos sustentasse. Viemos com as nossas mãozinhas e, bom, e David pelo trabalho dele, que ele é músico profissional. Então, bom, quando ele tem que viajar, ele viaja daqui e pronto. Que bom. Estou vendo que alguém aqui quer ser o centro das atenções. Esse aqui é o protagonista. E o que aconteceu? Vocês vieram de Madrid ou como foi a história? Ele nos encontrou quando tinha 4 meses, Olha como ele é bonito. em um caminho na floresta, Aqui nas Astúrias. perdido a 3 quilômetros daqui. Que impressionante. E nada, paramos, vimos ele me olhou com aqueles olhos e eu disse, nem pense em me olhar assim de novo. E quando voltamos das compras, ele estava aqui, sentado no povoado esperando. Então chegamos, eu disse, bom, vem pra casa, vamos ver. O coitado veio cheio de pulgas e carrapatos, Já imagino. os bichos. Levamos ao veterinário para ver se tinha dono, chip, não tinha nada. Ela ficou aqui por 3 ou 4 dias esperando para ver o que acontecia. Se alguém dizia... Vamos, te salvaram e mudaram de vida. Olha como você vive bem. É o rei da casa. Isso é, vamos, é incrível. E ele é meu ajudante. Desde aquele dia ele se tornou meu ajudante. Em que você trabalhava? Porque a gente já está falando das aulas que você dava e tudo isso, mas em que exatamente você trabalhava em Madrid? Eu trabalhava em um estúdio de fisioterapia e pilates. Então eu estava com meu sócio e eu cuidava da parte de atividade física. A parte das aulas eram aulas em grupo, em grupos bem pequenos. São alunos que têm, porque continuam comigo, alguma patologia. E bom, então decidiram continuar fazendo isso online e é isso. Então você só fazia isso? Sim, nesse momento sim. Certo. Antes eu trabalhava com gestão de instalações esportivas, eu estudei... Vamos lá, o esporte é a sua vida. Sim, sim. Ok. Mas embora eu tenha aprendido muito nesse trabalho e conhecido pessoas incríveis, isso não me fazia feliz. O que realmente me alegrava era a minha parte técnica. Poder trabalhar com as pessoas, dar aulas e estar com elas. E bom, continuamos nisso. E veja só, a internet te abriu as portas para um mundo mágico. Porque como você lidava realmente com a internet? Bom, Você sabia alguma coisa ou não sabia nada sobre isso? Porque muita gente diz, não, bom, por ser jovem já tem esse conhecimento. Conta pra eles como foi de verdade. se vocês vissem minha primeira aula online de casa, no primeiro dia da pandemia, foi um desastre porque eu comecei a ligar para todos os meus amigos, além dos alunos. Ei, vamos, a gente tem que se mexer. E no fim, acho que éramos uns 60. E acontece que, claro, na chamada do Meet, que era como a gente fazia, só podiam entrar 9. Nem todos conseguiam entrar, me ligavam dizendo, não consigo entrar. Foi um desastre. Mas enfim, aos poucos fomos ajustando um pouco mais. Uma vez que chegamos aqui, então decidi fazer um site. Porque me deparei com o problema de pessoas que não podem, que voltavam ao trabalho, já presencialmente, então já não tinham tanto tempo como antes. E era impossível para elas participar das aulas em grupo online, que tem horários fixos, né? Então, bom, eu decidi criar um site onde tem, assim, mais de 100 sessões gravadas,
onde cada um pode praticar de forma livre. Quando tiverem tempo, acompanho vocês na escolha da sessão ideal e depois me avisam. Não, nos vemos uma vez por mês, mas isso também foi complicado, porque eu mesma tinha que me gravar e editar os vídeos. Que você não fazia ideia. Passei um ano ficando brava comigo mesma porque não conseguia alcançar o que eu queria, não. E bom, no final, acho que consegui alcançar o resultado que eu buscava. Bom, você acha, mas eu vi porque vi que suas redes sociais cresceram bastante. Aliás, aproveito para deixá-las aí embaixo para vocês darem uma olhada, porque além disso, você fala muito sobre o tema de se sentir bem, né? Claro, o que eu mais busco nas minhas aulas, o que eu quero é que a gente não sinta dor. Quer dizer, não, eu não trabalho com um Pilates, por exemplo, super bonito que dá para fazer e é lindo e tal, mas a maioria das pessoas não consegue acessar esse tipo de aula e esse tipo de atividade. Porque, entre outros motivos, coisas acontecem com elas. Elas têm lesões, desconfortos, seja pela idade ou porque já praticaram exercícios antes e se machucaram por algum motivo, né? Então, eu trabalho um pouco nesse sentido, em melhorar a nossa vida pela saúde e pelo exercício físico. Bom, então, Nada. bom, está muito bem. Eu vou incentivar todo mundo que me assiste a dar uma olhada, porque além disso, eu acho que alguém vai querer se inscrever, ou pelo menos vai aproveitar lições que vi nas suas redes sociais. É que Vai ter muita ajuda. eu mesma tenho uma lesão bem séria no meu quadril porque corri muito, fui muito imprudente, sabe? E bom, me diagnosticaram isso em 2017. E a única solução é uma prótese, bom, uma prótese em um quadril e outra no outro, sabe? E bom, aí eu disse, não pode ser agora, como dizem por aí, eu não tenho tempo. Claro. Então decidi que eu tinha que trabalhar ainda mais em mim mesma, porque é verdade que antes, principalmente nas aulas presenciais, eu dirigia, mas não executava. Desde que comecei a trabalhar online e executar tudo para valer, não sinto dor. É, Então, bom, isso é muito importante. isso te dá vida. E vocês, como estão lidando com a questão de viver aqui? Porque para vocês também foi uma mudança drástica, né? Foi uma mudança brutal sair da cidade e vir para uma vilazinha como essa, olha que bonita. Eles têm os sóis por aqui, casas tradicionais, na verdade a de vocês é tradicional, né? Sim, acho que é do final de 1800. De 1800 e pouco, sim. 1880 e pouco, acho que foi o que disseram. E bom, foi uma mudança maravilhosa, totalmente maravilhosa, uma mudança para melhor, uma mudança que vale a pena. Mais tempo para si mesmo, para as coisas que gostamos. E felizmente sigo dedicado ao que sempre fiz. Além disso, este lugar parece perfeito para buscar inspiração. Exatamente, exatamente. E bom, realmente com a sensação de estar onde deveríamos estar. Onde realmente vocês têm que estar. E uma garota jovem, como você lida com isso? Vamos lá, conte pra gente sua experiência. Bom, quando me disseram que a gente ia se mudar, eu fiquei super animada. Disse, vamos sim, mas logo comecei a pensar em me separar. Dos meus amigos de toda a vida, da minha mãe, do colégio. Mas vim pra cá e disse que ia morar aqui. E aqui estou. Quer dizer que você gosta, né, de estar em contato com a natureza. Você acha isso importante? Bom, não é que eu tenha paixão pela natureza. Não. Óbvio, cidade grau. Mas quando quero sair, ela me leva. Acho que todos nós sempre passamos por mudanças. Eu acho que quando somos mais jovens, a gente acaba indo muito mais para a cidade e para ter contato com, bom, no final das contas, com gente jovem. No início gostamos de festas, mas depois passamos a valorizar outras coisas. Digamos que ela já passou por outra fase, porque isso foi há 3 anos. E há 3 anos, ela gostava mais da natureza do que agora. Sim, existem fases. Estamos em uma fase diferente, logicamente. Então, bom, ela tem os amigos dela aqui do colégio e, bom, quando ela quer sair, a gente a leva e depois vai buscá-la. E é assim. Mas, bom, a gente já sabia que ia ser assim. Além disso, após chegar aqui, retomei a ginástica rítmica. Por exemplo, Então você gosta de ginástica rítmica? Eu fazia ginástica rítmica desde os 4 ou 5 anos e por causa da pandemia parei. E quando vim pra cá, voltei. Então, é isso. Ou seja, foram benefícios no geral, eu acho que foram só benefícios no geral, a família toda, e além disso vocês ganharam um novo membro, a quem vocês deram uma oportunidade, porque senão, coitado, vai saber onde ele estaria, pois é. que há muito abandono de animais de estimação e principalmente de cães de trabalho como esse. E além disso, ele, quando ele vê uma câmera, fica assim, sabe? Não, normalmente é tranquilo, mas hoje está impossível. Hoje ele está impossível, não sei o que está acontecendo com ele. O quê?
A Maia está me mostrando a realidade dos povoados das Astúrias. Pois, como podem ver, estamos andando sozinhos na rua. Você tinha me pedido para ter muito cuidado com essa questão de revelar a localização. Sim. Porque são só duas famílias aqui. Claro, no inverno, no auge do inverno, fica uma senhora e nós. E depois, durante as férias, nos finais de semana, vêm mais vizinhos. Mas de ficar mesmo, somos nós duas. Depois há outro vizinho pecuarista que vai e vem todos os dias. E, bom, ele vem fazer o trabalho dele, cuidar do gado e depois vai embora de novo. E como te receberam quando vocês apareceram aqui pela primeira vez? Como foi? Bom, no começo foi uma grande surpresa, né? Quando a casa foi colocada à venda, acho que os vizinhos esperavam que viesse alguém que realmente a quisesse, como casa de férias, de fim de semana, para vir nas férias, né? E quando dissemos que viemos de Madrid e que queríamos morar aqui, eles olharam para a gente meio surpresos no começo. Mas, enfim, a recepção foi fenomenal. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Tiveram que nos ajudar muito no começo em muitas coisas que, obviamente, a gente não sabia como era viver. Nem sabia o que era viver no campo ou num vilarejo. Então é isso, não poderíamos estar mais agradecidos. Estamos encantadas. Na verdade, vocês foram dos poucos que vieram por aqui, que quiseram manter a caça Sim. com a essência tradicional. Sim, verdade? Que na verdade você está me levando agora para ver o contraste, né, de o que de fato ocorre nos vilarejos, com caças se deteriorando, que é o que eu costumo gravar, e isso nos dá muita, muita pena. Eu acho que compartilhamos essa mesma tristeza de ver como... Dá muita peninha, sim. Sim, A casa que nós decidimos comprar foi reformada pela antiga proprietária, como eu disse antes, que é a nossa amiga Carmen. E ela tinha sua obsessão por manter o máximo possível do que a casa tinha, né? E foi isso que ela fez, né? Bom, as janelas, a galeria, a porta, o forno de pão, tudo isso era o que tinha. Os pisos, as portas, ela manteve tudo o que havia. Mesmo custando muito mais dinheiro para ela, porque seria mais fácil, né? Disseram que seria mais fácil usar coisas novas e modernas, mas ela não quis. E foi isso que fez a gente se apaixonar pela casa, na verdade, né? Porque ela está cheia de detalhes originais, né? E parece que a nossa casa era a casa de um alfaiate. E na galeria onde eu trabalho muitos dias, era ali que ele tinha o seu local de trabalho, né? Onde as pessoas iam experimentar os ternos. que bom, não falei de gravar porque muita gente fica muito curiosa, quer ver as casas. Não te pedi para me mostrar, porque imagino que a casa é algo muito, muito, muito íntimo. Já tinha comentado isso com você antes de vir. Por isso não mostramos a sua casa, mas enfim, podemos ter uma ideia com o que vamos mostrar agora mesmo, né? Sim, sim, sim. Mais ou menos. A casa? Quando ela começou a reformar, a casa estava mais ou menos assim, quer dizer, estava pior, porque não tinha o telhado. Mas sim, é uma pena, né? Porque aqui tem casas que parecem muito boas, que são muito bonitas. Quando vêm amigos, sempre me perguntam: e tem alguma casa à venda? Mas enfim, elas estão em más condições, né? E com dificuldades para conseguir vender, né? Esta casa que vamos ver era de outro vizinho que morava aqui o ano todo. Ele era um daqueles que também moravam aqui o ano todo. E se não me engano, ele tinha 96 anos e morava sozinho. O senhor me deu este bastão, foi o Suso. Sim, foi ele quem te deu. Ele me deu porque no primeiro dia que viemos ver a casa, passeamos por aqui. E como éramos novatas e da cidade, e bom, ainda somos um pouco, né, até hoje, fomos com um pedaço de pau achado no caminho. E ele falou: ué, pra onde vocês vão com esse pedaço de pau que pesa horrores, né? E então, bom, nos apresentamos. Acontece que ele tinha nascido na nossa casa, que depois viria a ser a nossa casa. Caramba! E ele ficou nos contando a história. E então ele disse: aqui fique com o meu bastão. Ele me deu de presente. Que pessoa legal. Ela está sempre... Agora você tem isso de lembrança, né? Claro que sim. Claro que sim. Olha, Álvaro, esta é a casa que eu te falei. Esta era a casa desse senhor que morou aqui sozinho. E, bom, ele faleceu há 2 anos e a casa está se deteriorando bastante. E é uma pena porque tem tanta gente que gostaria de vir morar em um lugar como este, né? E que, bom, às vezes encontram dificuldades e, por outro lado, talvez dê um frio na barriga, né? Dá medo, principalmente quando você vem de uma cidade, e isso significa deixar seu trabalho, realmente sair da sua zona de conforto, deixar sua família, amigos e o lugar onde sempre viveu. Senti um frio na barriga. Já me perguntaram:
Você não ficou com medo? Sim, fiquei, mas não era exatamente medo, era esse frio na barriga e a incerteza do destino, né? Porque você não vem com um trabalho garantido, nem isso, nem com uma conta bancária que te permita viver 5 anos sem problemas, não. Esse não era o nosso caso. Mas eu acho que quando existe vontade e quando realmente é isso que você quer e você sonhou com isso por muito tempo e quer mudar. Acho que isso deve prevalecer e é preciso coragem de fazer as coisas por você naquele momento. Para mim, tem algo que me fez mudar a minha forma de pensar há alguns anos e, bom, então, foi um acontecimento muito difícil na minha família, foi a perda de alguém muito querido e muito próximo, que passou a vida toda morando em Madrid e queria ir morar no vilarejo onde a família dela tinha nascido, não. Tínhamos uma casa nesse vilarejo e, bom, a ideia era que quando ela se aposentasse pudesse ir morar lá, né? Então começaram uma grande reforma na casa para poder morar lá. Não era uma casa só para ir no fim de semana, né? E bom, infelizmente ele ia se aposentar em novembro e em outubro apareceu uma doença, bom, e tão grave que foi fatal, que o levou em 3 meses e ele nem chegou a ver a casa pronta. E aquilo me fez, bom, me abalou muito, claro, eu fiquei bastante em choque e me fez refletir muito sobre o tempo. Não sabemos quanto tempo temos, nem o que acontecerá conosco em breve. Portanto, eu que penso que estamos aqui de passagem e que vivemos uma vez só, acho que vale a pena arriscar. E se não der certo, então vai surgir outra coisa. Você vai ter a opção de voltar atrás ou mudar e seguir por outro caminho, né? Com certeza. É verdade que se você não se arrisca, você nunca vai progredir nem alcançar seus sonhos. Então eu incentivo vocês a valorizarem isso, a valorizarem o que vocês realmente querem e como vocês querem viver. Poxa, você até me emocionou porque realmente acho que todos sentimos isso, como você disse, até enfrentarmos um grande baque na vida. Você não percebe e ainda tem um reflexo exato da passagem do tempo. De como o tempo passa. E em muito pouco tempo, porque você está aqui há pouco tempo. Olha como isso está. Com teias de aranha na janela, imagino que para você também seja nostálgico lembrar de... Pois é, tivemos pouquíssimo contato porque, bom, foram poucos meses, né? E além disso, no inverno ele ia para uma casa de repouso naquele ano, né? Depois disso ele não voltou. Então, realmente o tempo passa e o que aconteceu ontem já não se recupera. Devemos ao menos tentar lutar pela nossa felicidade amanhã, depois de amanhã e todo o tempo que nos restar, né? Essa é a minha filosofia de vida. Não me arrepender. Bom, continuamos caminhando pelas ruas do seu vilarejo. Gostaria de perguntar especialmente sobre as prefeituras, porque as pessoas costumam esperar algum apoio das prefeituras ao virem para os povoados. Como foi sua experiência com isso? Bem, na verdade, até 6 meses atrás, não tínhamos tido muito contato, além do momento em que fomos fazer nosso registro de residência na prefeitura e fazer nossos trâmites para poder vir morar aqui. Mas como eu trabalho online, começamos a ter problemas com a conexão de internet, não sei porquê. Depois deste verão, houve vários dias em que eu não consegui trabalhar, né? E aí sim, eu fiquei preocupada. Então eu fui até a prefeitura e conversei com um vereador que me tratou maravilhosamente. Até me deu o número pessoal dele para quando eu tivesse problemas. E o de outra vereadora, que coitada, ficou me ajudando durante todo esse período, até que o problema da conexão foi resolvido. Então eles ficaram procurando lugares para eu poder trabalhar, né? E isso é algo que me surpreendeu enormemente. Eu morava em Madrid e não sei se teria conseguido isso. Na prefeitura de onde morava, não. Algo que seu marido me contou fora das câmeras foi que lá era como se todos fossem estranhos uns para os outros e te surpreendeu ver aqui como os vizinhos se ajudam, conversam e se cumprimentam, causando impacto em quem vem de fora. Eu, na minha última casa, que precisei vender para vir para cá. Eu morava há 23 anos na casa onde fui imensamente feliz e eu adorava, né? E eu tinha uns vizinhos que acho que a vez que mais conversei com eles, aconteceu 2 dias antes de eu partir, após vender minha casa, fui me despedir e avisar que ia embora. Meu Deus! Vou morar em outro lugar. E acho que essa foi a conversa mais longa que tive com eles em 23 anos. Que impressionante. No entanto, aqui, bem, é outra coisa.
é que a relação é outra, a relação entre os vizinhos, bem, como dissemos antes, nós viemos aqui totalmente novatas, não sabíamos nada, não sabíamos nem acender o fogão a lenha, foram eles que nos ensinaram até como cultivar uma horta aqui. Eu tinha um vasinho pequeno na minha varanda em Madrid e às vezes nascia uma alface. Mas claro que não. Mas não é a mesma coisa, eu não sabia. E bem, eles também nos ajudaram e bem, é totalmente diferente. Sim, o pessoal das Astúrias, eu que viajo bastante, dizem que somos os andaluzes do norte. Na Espanha, ao falar dos andaluzes para quem assiste de fora, quer dizer como os simpáticos da Espanha, como se fôssemos comparados à região mais alegre do país, né? Sempre me chamou a atenção e fico muito triste ao ver essas coisas que imagino serem o que você menciona. Sobre Jolim, muitas casas poderiam ser recuperadas. Com certeza. Na verdade, essa até tem colmeias ali. Sim, e me contaram que quando o urso desce, ou quando ele descia, quando elas estavam funcionando e tinham mel, ele subia naquela varanda para comer o mel. Nossa, que história essa casa tem? Agora é você quem me conta a história, pois eu não teria ninguém na vila que pudesse me contar. Ou seja, você está perpetuando a história no final das contas. Sendo ou não daqui, você está perpetuando porque se envolveu com isso. E hoje, graças a você, olha, ouvimos uma bela história sobre esta casinha aqui, que, como diz, sim, e além disso a Maia tem falado para vocês, há muitas casas como essas, que vocês podem dar outra chance, vir, buscar ser feliz e, como ela diz, deixar o medo de lado. Por isso faço essa série de vídeos tão intensa e insistente. Para que, poxa, vocês vejam que há muitas pessoas que estão vivendo assim, porque eu sei também que vocês gostam e porque isso os anima a fazer uma mudança. Então é isso, vamos subir até a parte alta de onde ela mora, para finalizar o vídeo e mostrar mais da parte de trás da casa, que eu quase não mostrei. Espero que estejam gostando até agora. Não posso mostrar toda a vila, pois o vídeo ficaria longo. Mas espero que estejam, como disse, sentindo algo dentro de vocês, tipo, poxa, talvez eu não esteja onde deveria estar e depois isso pode me ajudar. Família, vou encerrar o vídeo. O que eu quero dizer é que o tempo em Astúrias muda drasticamente. Eu ia mostrar para vocês como era bonito com sol, mas continua sendo bonito. Mas tudo bem, vou mostrar para vocês do mesmo jeito que é. A casa dessa família espetacular que temos aqui. Olhem que bonita. Como eu dizia, eles mantiveram a casa o mais tradicional possível. Embaixo fica o antigo estábulo. Ao lado você mencionou que havia outro estábulo. Vocês estão vendo se não desaba, né? Claro que está ali meio caindo, mas não é nossa. Então, bom, estamos vendo como podemos resolver isso. Então, beleza. Nada, agradecer muito de verdade por terem me recebido aqui assim, por terem me contado toda a sua história. Esperamos que, como eu disse, tenhamos pelo menos motivado alguém a dar uma mudada. Como eu disse, muito obrigado mesmo, família. Que tudo dê muito, muito, muito certo para vocês, que realizem seus sonhos, de poder continuar aqui, que vocês possam ficar aqui até a velhice, imagina, né? Sim. Vocês não pensam em se mudar agora, nem tentaram nada desse tipo. Com o tempo você vai mudar de perspectiva, vai ver. A irmãzinha? Sim, você vai para a cidade por um tempo, mas vai voltar e dizer, nossa, como aqui não tem igual, estou te falando por experiência, você vai ver. Como disse, família, prazer em conhecê-los. Deixo aqui as redes sociais dessa família incrível, especialmente as dela, porque é ela quem faz essas atividades físicas, o que vai ajudar muito vocês. Vou deixar também as minhas, como sempre, caso vocês queiram ficar um pouco mais por dentro do conteúdo que não posto aqui no YouTube. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.